Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Luiz Carlos, eu sou pastor, bacharel em teologia e nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto bibliologia. O que é essa matéria, o que ela estuda. Ela vai abordar ali vários assuntos pertinentes à Bíblia Sagrada, pelo próprio nome, né? Nós já podemos identificar isso. Então, como que a Bíblia surgiu e como ela chegou até nós nos dias de hoje. Então, basicamente é isso. Antes de nós começarmos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de ler a sua palavra, de buscar entendimento, de nos dar sabedoria para receber essa revelação. Também quero agradecer a Unicesumar pela oportunidade de estarmos aprendendo mais de Deus. E também, muito importante, eu quero agradecer a pastora Helenice, que abriu o espaço para nós trazermos o estágio para a sua igreja, né? Então, quero agradecer você que vai fazer esse estágio comigo, você que vai participar dessas aulas, dessa série de vídeos a respeito desse assunto. Então, para nós começarmos, vamos entender o que a bibliologia é. Então, dentro da bibliologia, nós entendemos e compreendemos o surgimento da Bíblia nos dias anteriores, do passado, e como ela chegou para nós nos dias atuais, até hoje, né? Então, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro singular. Ela é um livro inspirado por Deus, um livro em que Deus usou escribas, sacerdotes, reis, profetas, poetas, homens de diversas culturas, de diversas nacionalidades, durante um período aproximadamente de 1500 anos, né? Deus usou aproximadamente 40 homens, 40 pessoas diferentes uma da outra, para anunciar a sua palavra, para anunciar a sua mensagem. Ele se revelou a essas pessoas, revelou a sua mensagem para que eles escrevessem e transcrevessem para o povo, e essa mensagem ela tem chegado a nós até os dias atuais. E mesmo a Bíblia sendo escrita por tantas pessoas, por tanto tempo, é notório que nós encontramos Deus, a presença de Deus conduzindo essa revelação. É notório nós encontrarmos Deus controlando a situação, a revelação, os escritos. Apesar de Ele ser um Deus santo e puro, Ele teve a sua misericórdia de trazer a sua palavra para nós que somos pecadores, para que nós possamos entender o seu querer, para que nós possamos entender os seus feitos, a sua mensagem, para que a gente venha aceitar o plano de salvação que Ele teve no passado, que Ele tem no presente e que Ele vai continuar tendo até que Ele volte buscar a sua igreja. Então nós entendemos que os textos bíblicos eles foram escritos e reescritos em várias línguas, como o hebraico, como o aramaico, como o grego, e foi sofrendo algumas traduções até chegar a nós nos dias atuais. Então, para facilitar a compreensão da Bíblia, em 1250 o cardeal Hugo Saint-Cyr dividiu a Bíblia em capítulos. Em 1545 o Antigo Testamento foi dividido em versículos pelo Rabino Natan. E em 1551 a Bíblia sofreu mais algumas alterações, algumas separações pelo Robert Stevens, a fim de facilitar a localização dos textos, dos versos, dos capítulos, das falas, das histórias, dos poemas. Então, tudo o que fosse de bom para facilitar o leitor a ler, entender e compreender, esses três homens fizeram na Bíblia, né? Porque o seu original não contava com essa separação de capítulos e versículos. Então eles, com o passar do tempo, foram aprimorando e hoje nós temos a Bíblia como ela é. O estudo da bibliologia
ajuda a gente a entender e compreender os fatos históricos da Bíblia. Entendemos na bibliologia como que a Bíblia chegou até nós. Sabemos que através da Bíblia Deus fala com linguagem humana para que os homens possam entender o que Ele está falando. Por isso que Deus vai fazer alusão a tudo que é terreno na sua palavra, tudo que é terreno e humano. Ou seja, Deus vai usar o convívio do homem, vai usar ali o que o homem entende, o que o homem compreende, para trazer a palavra dele para que possamos entender. Então, nós vamos encontrar diversas passagens na Bíblia, no qual Deus vai usar, por exemplo, rios, mares, plantas, comércio, dinheiro, produtos, os costumes, as raças, as línguas, rios, montanhas, dinheiro, diversos coisas que o homem entende e compreende. Deus vai trazer na sua mensagem para fácil entendimento do homem. Então, para que o homem entenda facilmente e compreenda o que Deus quer dele, o que Deus quer falar com ele, Deus vai usar esses objetos, essas coisas, para trazer a sua palavra. Deus vai usar uma linguagem figurada, né, em diversas partes da Bíblia, e em diversas partes da Bíblia Deus também age e é descrito como homem. Então, para tudo isso, para ficar mais fácil a compreensão da sua palavra pelo ouvinte, pelo interlocutor. Mas afinal, o que a bibliologia é? Então, a bibliologia é um dos campos da teologia sistemática que estuda a Bíblia. Na bibliologia, nós encontramos o auxílio para a compreensão da Bíblia na sua origem, na sua estrutura, na sua formação, na sua história e na sua inspiração. A palavra bibliologia, ela deriva do vocábulo grego biblos, que significa que significa livros, e o logos, que significa palavra, discurso, raciocínio. Então, logo nós temos a matéria que estuda a Bíblia, a bibliologia. Dentro da bibliologia, nós entendemos que existe uma revelação divina, uma revelação de Deus, e que essa revelação é o meio em que Deus usa para se mostrar ao homem, para que o homem consiga conhecer Deus e aceite os seus cuidados e os seus planos de salvação. Entendemos que a revelação é um processo em que Deus se manifesta e se comunica diretamente com o homem. Dentro da revelação, nós podemos dividir ela ou compreendê-las em dois aspectos, sendo a revelação geral e a revelação específica. Na revelação geral, acontece por meio da natureza, da história, na constituição do ser humano, ou seja, nas suas faculdades mentais, morais, emocionais e espirituais. É a comunicação de Deus com toda a criação. Em todos os tempos e em todos os lugares. Uma mensagem muito simples, uma mensagem muito clara, uma mensagem fácil de entender. Se nós lermos agora Salmos 19 e o verso 1 ao 4, para nós entendermos, vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fez declaração a outro dia, e uma noite declara sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua língua se entende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então, no verso que nós lemos, descreve bem como que a mensagem de Deus pode ser vista e observada claramente nos fenômenos naturais da terra. Então, os céus declaram a glória de Deus. Então, ele está dizendo que
A presença, a glória de Deus, ela é vista, ela é declarada através da natureza. Essa é a mensagem da revelação geral. Deus se revela ao homem através da natureza, através do céu, da terra, do mar, em uma mensagem simples e clara. É outra palavra, outra passagem bíblica que vai expressar claramente que a mensagem de Deus, ela pode ser percebida e entendida pelo homem, e não tem nenhuma língua que possa dizer que não entende o que Deus está dizendo. Se encontra em Romanos, no seu capítulo 1 e no verso 20, o qual vai dizer assim, vamos ler aqui, para nós entendermos. Romanos capítulo 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, Romanos está dizendo que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela pode ser vista e compreendida por toda pessoa, não importa se ela fala japonês, se ela fala inglês, se ela fala espanhol ou português. A mensagem de Deus, a revelação geral, ela pode ser compreendida e entendida por todas as línguas, e não há nenhuma língua que possa dizer que não entendeu. Então essa é a revelação geral. Na revelação especial, entende-se, ou revelação específica, entende como sendo uma aparição de Deus para se comunicar com o seu povo, com o ouvinte da mensagem. Isso chamamos de teofania. Esse termo teofania, ele vem do grego theos, que quer dizer Deus, e phanei, que quer dizer aparecer. Ou seja, então uma aparição de Deus. Então Deus desce do céu, se comunica diretamente com o homem. Essa é a revelação específica ou especial. Deus falando diretamente com o homem, uma mensagem mais particular, podemos dizer assim. Então seria o aparecimento ou manifestação de Deus em algum lugar, em alguma pessoa, em coisas, em sonhos e escritas, mas principalmente a revelação especial ela se deu na vida de Jesus Cristo, encarnado como homem na face da terra. Outras passagens bíblicas onde Deus se revela ao povo, por exemplo, quando Deus fala através da sarça, Deus usando aquela sarça para trazer uma mensagem para o povo, para o ouvinte ali. E vamos encontrar outros textos bíblicos, por exemplo, Gênesis 3:8, 1 Reis 3:5 e 2 Coríntios 12, 1 a 7, Deus se revelando em forma física, ou através de sonhos ou visões para o povo, trazendo uma mensagem para o povo. Vamos ler Gênesis 3 e 8, que vai dizer assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passavam no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o início do texto, e ouviram a voz do Senhor Deus. Então, Deus se revelando, falando diretamente com o homem. Outro texto em 1 Reis, no capítulo 3, o verso 5, que ele vai trazer assim para nós. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Então, e apareceu o Senhor a Salomão. Então, novamente, Deus se revelando ao homem através da sua palavra, através da teofania. Deus falando diretamente com o homem, né? E o terceiro texto que nós citamos seria 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 7, que ele vai trazer uma mensagem um pouco mais complexa, mais extensa, mas trazendo a revelação especial de Deus diretamente ao homem, que ele vai dizer assim: e em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. No segundo verso: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso e ouviu as palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, mais uma vez, Deus pegou uma pessoa e revelou-se a ele. Então, aqui vai dizer o texto, as visões e revelações do Senhor, que são palavras inefáveis e que é ilícito o homem falar. Então, não é uma palavra do homem, não é uma mensagem do homem, mas uma mensagem de Deus para o homem. É como vemos nos versos que nós lemos, diversas vezes na Bíblia nós vamos encontrar a expressão Deus falou, Deus revelou, Deus lhe deu sonhos, entre outras, né? Mas a maior revelação, a revelação especial, ela foi dada na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. E João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele escreveu no seu evangelho, ele escreveu assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, pleno de graça e verdade. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está junto ao Pai, este o fez a conhecer. Então, a maior revelação foi dada em Jesus Cristo, que ele se fez carne, desceu do céu, se fez carne homem, se fez conhecer, se revelou ao homem, as pessoas tiveram convívio junto de Jesus. Essa é a maior revelação. A revelação especial, ela tem a sua completude, ela tem a sua maior essência na encarnação de Jesus. E que a sua mensagem ela continua sendo pregada, continua sendo anunciada a todos os seres humanos, pelos pastores, pelos bispos, enfim, por todos os seus seguidores, desde o passado até os dias de hoje. Para nós finalizar essa parte, eu quero trazer uma citação do Louis Berkhof, que ele vai dizer assim: Deus continua a falar a pecadores individuais no momento existencial de suas vidas através da revelação em Cristo, mediante pela Bíblia e pela pregação. Então ele vem dizer que Deus continua a falar para pecadores como nós, como eu e você, através da sua Bíblia e através da sua palavra e através do seu Filho Jesus. Essa é a maior revelação. Então nós entendemos hoje o que é a bibliologia, que é uma matéria que vai estudar o princípio da Bíblia, como ela chegou até nós, quem escreveu, como foi escrita. Dentro da bibliologia nós entendemos que a palavra de Deus é uma revelação, que a Bíblia é uma revelação. E dentro da revelação nós temos a revelação geral, que é Deus falando a todo mundo através da natureza, e a revelação especial, que é uma revelação em que Deus vai se mostrar ao homem, vai falar com o homem diretamente, trazendo uma mensagem direta e exclusiva ao homem. E nós vamos ver isso durante a Bíblia, a palavra, que Deus vai usar os termos. E Deus falou, Deus lhe deu sonhos, Deus lhe mostrou, Deus me levou em sonhos, as visões do Senhor. Então, são textos, são expressões que demonstram a veracidade dos fatos e a inerrância da palavra de Deus. A Bíblia é uma palavra, é um livro no qual seu autor está sempre presente. Amém? Então, para a nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a inspiração das Escrituras. Passe na secretaria da igreja, pegue sua apostila para você acompanhar, em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.